Oi gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess, do Jess and Ladies, e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre as leituras que eu finalizei no mês de novembro. Bora lá? Eu vou começar falando sobre as leituras que eu finalizei por primeiro, né, obviamente, depois eu vou até a última leitura que eu finalizei, assim... Na verdade, eu finalizei a última leitura dia 1º de dezembro. Minha gata tá tentando subir aqui, vem. Gente, eu amei esse encaixe porque tá maravilhoso, porque minha gata, a Bastê, tá dormindo ali em cima, como vocês podem ver bem aqui. Uma fofura, né? Mas então, gente, e aí acabou que esse último livro eu finalizei no dia 1º de dezembro, mas mesmo assim eu considerei como livro de novembro, porque, né, 26 páginas apenas no 1º de dezembro, leitura de novembro. E o primeiro livro que eu finalizei foi esse livrinho bem pequenininho aqui, chamado O Silêncio de Todo Dia, da autora Dawana Vale. É um livrinho de contos, assim, na verdade, uns textos bem breves. E aí tem contos que é apenas uma página, por exemplo, eles são bem pequenininhos mesmo assim. Mas eu acho muito interessante como as palavras, elas, por menores que sejam os textos, eu acho que as palavras têm uma força imensa, sabe? E eu acho que é isso que a Dawana faz na literatura dela, sabe? Nos escritos dela. São textos tão pequenos, mas tão fortes que te fazem ficar refletindo sobre vários dos silenciamentos que as mulheres passam. As mulheres passam diariamente esses silenciamentos, sabe? E por mais que você não tenha passado por isso, você pode relacionar com talvez alguém próximo a você, sua mãe, minha gata, gente. Sua mãe, sua tia, alguma mulher próxima a você. E quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando o quão triste é a gente fazer essa comparação tão simples, sabe? Você consegue relacionar, ou você consegue, por exemplo, lembrar de algum caso que você conheceu. Enfim, são silenciamentos, assim, que... Bom, às vezes são muito simples, às vezes são muito pequenos, na verdade, e a gente não consegue perceber. Por exemplo, tem um texto aqui que me marcou muito, esse aqui, ó, chamado Goela Abaixo, que eu vou ler pra vocês. Aquela mulherzinha tão calada, boa pessoa, mãe de família, não cria problema com ninguém. Aquela mulherzinha tão calada. E tem outros contos também. Esse livro é maravilhoso, ele tá numa promoção muito maravilhosa. Se você acessar o site da Folheando, ele tá saindo por de quase R$17, e a editora também oferece frete grátis, então é uma coisa maravilhosa, e eu recomendo muito pra você. Se você gosta de contos, ou você talvez nunca tenha contato, assim, com contos ou algo assim, eu recomendo muito esse livro porque ele é bem curtinho, ele te prende bastante. É um livro maravilhoso, gente, sério, eu amei essa leitura. Agora, o segundo livro que eu finalizei também foi um livro, na verdade, que eu fui pra universidade, voltei pra universidade, eu finalizei, foi um livro de poemas, que é esse aqui, Ovárias, da... Eu sempre esqueço o nome dela. Adriana Antunes. Tipo de poemas. A Adriana, ela tenta falar pra gente sobre diversos tipos de violências que as mulheres sofrem. É um livro muito mais pesado comparado com O Silêncio de Todo Dia. O Silêncio de Todo Dia tem um ar, assim, um pouco mais poético. Não que esse aqui não tenha, mas eu sinto que esse daqui tem algumas palavras mais diretas, sabe? É um pouco mais seco, assim, das suas informações. Porque também a autora, ela é jornalista, então o livro acaba tendo um pouquinho desse aspecto meio jornalístico, sabe, de te contar algo. Então eu acho que essa mistura poética, artística, jornalística fica uma coisa muito legal. E também fica uma coisa bem impactante mesmo. Também são vários poemas e são bem curtinhos, alguns são mais longos. É um livro bastante breve, mas muito, muito, muito poderoso. Ele tem 71 páginas, bem curtinho. Então, se você quiser adquirir, tá lá no site da Folheando. Recomendo bastante esse livro. Outro livro que eu finalizei, gente, foi um livro, assim, que eu amei ler e eu li muito devagarzinho porque eu queria aproveitar esse livro, que foi Felicidade, do Hermann Hesse. Depois de ler Siddhartha, eu queria ler outro livro do Hermann Hesse e eu recebi esse da Reco. E eu fiquei muito feliz porque esse livro é um livro de escritos entre 1947 e 61. Então aqui o Hermann Hesse, ele fala sobre diversos assuntos, ele vai falar sobre a felicidade, ele também fala sobre o período de guerra, os pensamentos dele, do que estava acontecendo, né? Ele fala muito dessa questão de criação, de textos. Tem um que me marcou bastante, que é de um garotinho que ele tá lá. Na verdade, o Hermann Hesse, ele estava sentado, descansando perto de uma árvore, e aí ele escuta, na verdade, várias crianças passando, assim, se divertindo, rindo, saíram da aula, né?
E aí ele percebe que um deles começou a entoar um poema, a cantar um poema, e aí os outros vão também, e aí eles vão embora cantando o poema, e aí o Hermann Hesse escuta apenas partes desse poema, ele fica pensativo, e aí ele fica pensativo, e aí depois ele lembra, ué, esse poema é meu, esse poema eu escrevi há 10, 15 anos atrás, e aí ele para e começa a refletir sobre isso, é muito lindo, gente, é muito legal, porque tem um ar, assim, muito de diário, mas também é engraçado porque parece uma crônica, sabe? Eu não sei, se você já leu, você me conta, por favor, aqui, se você também sentiu isso, porque o Hermann Hesse tá falando, tipo, tá te dizendo várias coisas, tipo, uma espécie de diário, mas eu senti muito como se fosse uma crônica, uma coisa assim, criada por ele, sabe? Criando um personagem, criando uma história. Não parecia muito a vida dele, porque ficou uma coisa tão bem escrita, gente, que não sei, parecia algo que realmente ele pensou, eu vou criar essa história, sabe? E aí eu fiquei muito reflexiva sobre o poder que o Hermann Hesse tem de te contar algo. Eu adorei, é um livro muito curtinho, ele tem 139 páginas e eu demorei acho que umas 2 semanas pra finalizar ele, porque eu tava lendo bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, porque eu tava amando ler esse livro. Então, considero 5 estrelas, recomendo muito se você ainda não leu nada do Hermann Hesse ou quer um livro também de escritos, é maravilhoso esse livro. Outro livro que eu finalizei também, o quarto livro que eu finalizei, foi esse aqui, Bom Dia Tristeza, da francesa Françoise Sagan. Gente, esse livro aqui foi um acontecimento. Porque eu comecei lendo ele também indo pra universidade. Muitos dos livros que eu começo, muitos dos livros que eu leio, eu começo indo pra universidade. Porque é o tempo que eu tenho, assim, no ônibus, indo e voltando. É um bom tempo, na verdade. E aí, é muito engraçado, porque eu comecei um dia e eu finalizei no outro, porque é um livro muito viciante. A escrita da autora é muito viciante. Tipo assim, ela vai te contar sobre uma menina, a Cecília. Ela tem 17 anos, quase pra fazer 18 anos. E a Cecília é uma garota, assim, que viveu a maior parte da vida dela no internato. Num convento, na verdade. E aí, faz 2 anos apenas que ela tá vivendo com o pai dela. Um período, é uma França pós-guerra. E o pai dela tem muito dinheiro. E ele é muito, assim, cada semana ele tá com uma namorada nova. Ele leva a Cecília pras festas. E aí a Cecília entra em contato com várias pessoas, assim, bem festeiras, que gostam de festa, gostam de comemorar. Tem essa vida mais, assim, boêmia, sabe? Então tudo que a Cecília conhece até aquele ponto da vida dela é que essa vida é a vida mais que ela vai levar pro resto da vida dela, esse estilo de vida que ela vai levar. E aí ela vai conhecer, o próprio pai dela fala que ela vai conhecer alguém, um cara muito rico, vai casar com ele e vai continuar vivendo a sua vida dessa maneira, sabe? Sem se preocupar muito, sem ter que ficar fazendo várias reflexões sobre a vida, sobre o que é felicidade, sobre o que é tudo isso, sabe? Vai ter uma vida assim, das festas e tudo isso. E aí chega, na verdade, uma amiga, que era na verdade era uma amiga da falecida mãe dela. E aí essa amiga, ela é muito rígida, ela é muito fria, ela é muito assim calculista. Essa amiga, ela é apaixonada pelo pai da Cecília. Então começa uma coisa muito louca, na verdade, quem tá lá inicialmente é a Cecília, o pai dela, e a namorada atual do pai dela. Então começa assim uma briga, a Cecília não entende muito o que tá acontecendo, a Cecília começa a pensar sobre o que é o amor, ela começa realmente a refletir, a pensar sobre várias coisas da vida, sabe? Que até aquele momento ela não fazia, realmente não pensava sobre tudo isso, não fazia essas reflexões. É um livro curto, passa nas férias, mas você quer consumir, você quer saber o que, é que vai acontecer, sabe? É um livro que eu sinto que tinha muitas coisas pra dar errado, porque não é um livro assim muito complexo, não é uma coisa assim, você não vê a vida da Cecília fora daquele período, você só conhece ela naquelas semanas de férias específico, mas é um livro muito bem escrito. A autora, ela consegue te colocar numa posição que tu começa a pensar realmente. Por exemplo, eu tenho 25 anos e eu comecei a refletir muito sobre eu quando tinha 18 anos, quando eu era um pouco mais jovem, sabe? E aí todas essas reflexões, todas aquelas preocupações que a gente tinha naquela idade, que não fazem mais tanto sentido agora, numa idade se você é um pouco mais velho, né? Se você não tem 18 anos, se tem mais de 18 anos, são reflexões que a gente não tem mais agora, sabe? E são muitas coisas que talvez a gente esqueceu, porque a gente já passou por isso. Então é um livro muito, muito, muito bom, eu recomendo muito. E foi um livro bastante assim, foi escrito em 1905, por volta de 1950. Então foi um livro que fez bastante polêmica na época, porque a Cecília fala sobre amor, fala sobre aspectos sexuais de uma maneira muito aberta, sabe? Então eu recomendo muito esse livro. É um livro maravilhoso, sério. Leiam, leiam, leiam esse livro, porque é muito, 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 muito bom.
Aí outro livro bem pequenininho que eu finalizei, gente, foi esse aqui, que foi um presente da Cris. Muito obrigada, Cris. É O Percevejo, do Mayakovsky. Esse livro, esse autor russo, gente, eu queria muito, há muito tempo ler. E a experiência foi maravilhosa, maravilhosa. Eu não sou uma leitora muito assídua de peças de teatro. Eu quero mudar isso no ano que vem, prometendo isso porque eu já comprei alguns livros. Comprei Shakespeare, comprei um outro autor francês, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu quero muito ler peças de teatro. E esse livro, gente, foi uma surpresa muito boa, porque eu não esperava rir com esse livro. O Mayakovsky tem um posicionamento político muito evidente, ele é muito famoso por causa disso. Mas eu sinto que ele tem um brilhantismo muito grande de falar sobre esse posicionamento político, sabe? Ele fala sobre isso e ele consegue colocar assim uma comédia, um humor, mas depois ele tá falando de uma coisa muito séria que acontece com o personagem, com uma personagem específica. E aí depois, ai gente, é muito bom esse livro. E aí ele consegue imaginar como seria tantos e tantos anos depois, com aquele sistema instaurado na Rússia. É um livro maravilhoso, é um livro assim que tem muitas reflexões, você consegue pensar muito sobre. E eu achei muito legal dessa edição em específico, da 34, tem também várias informações sobre quando a peça de teatro foi exibida aqui no Brasil. Por exemplo, tem algumas fotinhas aqui, na verdade, a peça brasileira, tem uma fotinho aqui. E aí tem toda a repercussão da época aqui no Brasil, como chegou, como foi encenado. Então, eu acho que tem um trabalho muito bom, assim, no pós-fácil, maravilhoso. Eu gostei muito dessa edição, de verdade. Eu quero dar outro livro do Mayakovsky. Se você já leu, me indica aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Adoro indicações. E o último livro que eu finalizei, gente, foi um calhamaço. E se você já viu o vídeo anterior, você sabe qual é o que eu tô falando. É Dom Quixote. Eu terminei... Ai, gente, tá tão escuro, né? Percebam a vizinha fazendo barulho e a minha gata, tipo assim, pleníssima, dormindo. Meu soninho de beleza. E foi uma surpresa muito boa. Eu marquei muito esse livro, gente. Aqui, ó. Tá todo marcadinho de laranja. E foi uma surpresa muito boa porque... Eu vou explicar. Eu esperava que Don Quixote, gente, é um livro do século XVII. Eu pensei que Don Quixote seria um livro, assim, muito bom, mas que seria muito chato. Essa é a verdade. Eu pensei que seria um livro muito chato. Porque eu vi vários comentários falando assim, não, ele é muito divertido, você quer rir, você quer chorar ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando assim, ok, deve ter partes da história que você tá rindo, ou que você tá sentindo uma emoção muito forte, que você quer rir e chorar tudo ao mesmo tempo. Mas nesse primeiro tomo, gente, eu ri do início ao fim. Sério, é um livro muito bem escrito. Passam-se 8 meses, eu nem senti que passou 8 meses assim, eu acompanhando as aventuras do Don Quixote com o escudeiro dele, o Sancho. E é um livro maravilhoso, muito bem escrito. Eu estou ansiosa para o segundo tomo, para que ele mantenha muito esse ritmo, sabe? Esse ritmo de escrita, porque eu tive um ritmo de leitura maravilhoso com esse livro, que eu não esperava, na verdade. Eu consegui ler mais de 100 páginas em um dia, em 2 dias, porque eu tava correndo com a meta. E aí... Mas mesmo assim, eu não achei nem um pouco cansativo. Eu achei um livro maravilhoso. Então tá aqui, Don Quixote eu finalizei. Foi o último livro que eu finalizei, como eu falei pra vocês, eu finalizei no dia 1º de dezembro, mas eu vou contar como novembro, tá bom? E é isso, essas foram as leituras que eu fiz. Eu já comecei as leituras de dezembro, já li 2 livros, estou a todo vapor. Tô esperando agora terminar o semestre pra poder focar bastante nas leituras. Vou fazer a minha típica pose, colocando um livrinho aqui na cabeça. Me contem aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Eu nem sei quantos livros foram. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros contando o primeiro tomo de Don Quixote. Ai, gente, releva, foram 600 páginas de Don Quixote. Vou contar como um livro sim. Mas é um livro só, tá? Eu sei disso, gente, não se preocupem. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu finalizei no mês de novembro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram em novembro, que eu vou adorar saber. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e boas leituras. Tchau! E agora, vamos de novo? Boas leituras. Tchau!